Você ouviu falar da constelação familiar? Você ouviu falar que é um trabalho feito em grupo e que vai ter uma vivência e você está interessado? Você está interessado em ir nessa vivência, mas é um trabalho em grupo e você tem dúvidas a respeito do fato de ser um trabalho em grupo. Poxa, mas eu vou num trabalho em grupo, constelação familiar, família, vou precisar falar da minha família, vou precisar falar dos meus assuntos pessoais, vou precisar falar de assuntos que são difíceis para mim, que são difíceis para minha família. E eu não gostaria, talvez, que outras pessoas soubessem desses assuntos. Eu não me sinto à vontade também para expressar esses assuntos. Como é que eu faço? Se essa é a sua dúvida, fica aqui comigo que a gente vai explicar tudo isso direitinho. E é o seguinte, na verdade, não existe problema nenhum em você participar num trabalho em grupo de constelação familiar. Falo sobre as constelações familiares que a gente oferece por aqui, as vivências, os encontros de constelação familiar que a gente faz por aqui. Então, se você está interessado, olha só, pensa comigo. Vamos lá. Primeiro ponto assim para você observar e para você pensar bem aí com você, que é o seguinte: os assuntos que realmente importam na sua família, os assuntos que realmente são difíceis, não são segredo para ninguém. Tá, eles podem até ser assim um pouco difíceis de falar, o que você não gostaria de falar para outras pessoas, não se sente à vontade. Mas se você parar para pensar, você tem assuntos assim e muitas outras famílias têm também. Então, o fato de você ter e muitas outras famílias terem também faz com que seu problema seja, sua dificuldade, seja uma dificuldade comum. Por mais complexa, por mais difícil que seja, acredite, a mesma dificuldade que você tem, outras, pelo menos 5 pessoas em cada 10, em cada 15 também têm. As mesmas dificuldades que você tem, 1/3 das outras pessoas vai ter também. É sempre assim que funciona. Mesmo que a outra pessoa não saiba, mas tem. Mesmo que seja um pouquinho diferente, um pouquinho parecida, tem também. Bom, então, as suas dificuldades, as questões de vida que você tem, outras pessoas vão ter também. Então pode estar acontecendo de você achar, de você entender, e é normal que seja assim, que a sua dificuldade é única, que a coisa que você vive é única, e que outras pessoas vão estranhar, vão achar, nossa, e na verdade não é assim que funciona, a realidade não é assim. Quando as pessoas ficam sabendo daquilo que passa com você, elas tendem a respeitar, elas tendem a compreender, elas tendem a te valorizar. E é justamente o contrário que se pensa. Você pensa assim, nossa, se eu falar sobre o meu assunto, sobre isso que está passando na minha família, eu vou passar vergonha, vai ser difícil para mim, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão me diminuir. Só que não é assim. É justamente o contrário que acontece. Quando você tem dificuldades e as pessoas não sabem, então elas sentem, elas pressentem, quer dizer, elas sabem que tem alguma coisa acontecendo com você, que não é assim que você está tão bem, mas elas não sabem o que é, então elas desconfiam de você. A partir do momento que você começa a falar daquilo que passa com você, você é livre. E as pessoas te valorizam e te respeitam. Lógico, existem desvios, um ou outro, mas uma pessoa que faz desvio, que vai te julgar ou que vai talvez uma em cada 50, tá? É porque essa pessoa tem grandes dificuldades. E se essa pessoa tem grandes dificuldades, não se preocupe. Mas olha só, o fato de você tornar público aquilo que você vive te faz um bem enorme que você nem imagina. Muitas vezes no trabalho de constelação familiar, é só o fato da pessoa tornar algo público já é a cura para ela. Um segredo
de família, às vezes um segredo de relacionamento que perdura por anos, quando a pessoa torna esse segredo público, ela muda. Mas precisa ser num lugar seguro e precisa saber fazer. A grande dificuldade é que grande parte das pessoas, lógico, vai pensar, nossa, eu vou falar de um assunto que eu tenho, que é difícil para mim, para minha família, em um trabalho em grupo, e não vai ser legal. Por que que se pensa assim? Porque na maioria das vezes, quando se compartilha algo sobre família, ou sobre relacionamento, ou sobre filhos, se faz em um ambiente que não é seguro, que não é preparado, que não é controlado. E aí existem grandes dificuldades, os efeitos são geralmente ruins. Então, se você conta sobre suas coisas, sobre seus assuntos, mesmo que seja, por exemplo, pessoas próximas da sua família, ou no seu trabalho, ou em lugares que você frequenta, que não são lugares preparados para tratar de assuntos assim, então você vai ter dificuldade sim. E as pessoas vão te julgar, e as pessoas vão querer te ajudar, e as pessoas vão ter dó de você, e as pessoas vão se aproveitar. Lógico, é natural que seja assim. E tá tudo bem, não tem nada de errado. Mas no encontro de constelação familiar, no nosso encontro, é assim que você é respeitado. A mais é um lugar seguro, a mais a gente controla para que aquilo que você precise ou possa ou queira falar seja aquilo que realmente importa, aquilo que realmente toca, aquilo que realmente precisa ser transformado. E aí existe uma grande diferença também. Quando você compartilha sobre seus assuntos, mas você compartilha suas interpretações, suas ideias a respeito, seus julgamentos, geralmente você se envolve em dificuldades. Mas quando você compartilha aquilo que realmente é, o fato, você não tem dificuldades. Todas as pessoas entendem, respeitam e se sentem enriquecidas com aquilo que você compartilha. Então, quando você compartilha fatos, aquilo que realmente importa, todas as pessoas respeitam, sempre. Mas há a forma certa de fazer. Isso é no nosso grupo, é assim que funciona. Então vê, aquilo que você acha que é o problema, e é natural que você ache que é o problema, tá? Aquilo que você sente, aquilo que você entende, é natural e tá tudo certo assim. Mas não é o problema, é a solução. Tá, agora, o trabalho em grupo, né, como ele funciona, ele é de tal forma que você beneficia pessoas quando você compartilha os seus assuntos. Todos aprendem. Por isso, todos te valorizam muito. Quando você compartilha algo no grupo de constelação, todas as pessoas te valorizam. Tá, isso não é demagogia, isso não é coisa de valorizar no sentido de te ficar bajulando, não é nada disso não. Tá? É que é muito simples mesmo. É porque as pessoas aprendem com você. E elas aprendem, quando as pessoas aprendem, então elas ficam gratas a você, elas te valorizam. Não é nada demais não, tá? Não é nada especial, né? É muito simples. Elas nem vão te falar, na verdade, você nem vai saber, mas elas vão te olhar diferente. E quando você está no grupo e outra pessoa compartilha, você também aprende algo a respeito. Então é muito bom, é muito importante. Porém, com relação ao trabalho de constelação familiar, aos grupos de constelação familiar, não é sempre que você precisa falar daquilo que está passando com você. Às vezes, um fato já é suficiente. Você fala, olha, meu filho está em dificuldade. Pronto. Já é mais do que suficiente, a gente não precisa saber de mais nada. Pode falar, olha, eu tenho depressão. Só isso. Mais nada. Não precisa falar mais nada. Você pode falar assim, olha, eu tenho dificuldade no relacionamento com meu marido, com a minha esposa. Olha, nós estamos nos separando, nós estamos em conflito. Só precisa saber disso. Mais nada.
Então você não precisa entrar em detalhes daquilo que está acontecendo, criar histórias. Isso vai acontecer. Muitas pessoas naturalmente o fazem e está tudo bem também. Se é o caso, está tudo certo. Aliás, inclusive pessoas que às vezes ligam falando: eu tenho um assunto, eu não me sinto à vontade de falar, eu não gostaria de falar isso no grupo e tal. E depois chegam no grupo e veem como as coisas funcionam e começam a falar e naturalmente, sem problema nenhum. Então, no grupo é assim que todos aproveitam aquilo que você fala e você aproveita para aprender também tudo aquilo que as outras pessoas falam. O ambiente é seguro, você pode se expressar, todos vão te respeitar. E se alguém não respeitar, eu mesmo cuido para que a pessoa respeite, isso faz parte do processo também. Às vezes uma pessoa tem uma questão com comportamento, outra também. E a gente cuida para que a pessoa possa aprender e entender também a respeito. Você também, por vezes, não precisa compartilhar nada, falar nada. Às vezes a gente coloca a constelação sem que se precise saber nada também a respeito daquilo que você passa. E as coisas acontecem. E os resultados existem. E além disso, você nem sempre precisa colocar uma constelação também. Ou seja, você pode ficar ali, sentadinho, sentadinha no seu lugar durante o trabalho, só experienciando. Às vezes, se você é chamado para ser representante e se você se sente à vontade, você vai como representante também. Mas você não precisa falar nada sobre você. E ainda assim as coisas vão acontecer para você, as soluções vão acontecer para você. Então, durante o trabalho de constelação familiar, durante o encontro, durante a vivência, existe um campo aberto para experiências, para possibilidades. Assuntos precisam ser ditos, assuntos não precisam ser ditos. Tudo pode acontecer nesse sentido. Então você se sinta muito à vontade. Pensa bem, reflete bem a respeito. Considera o seu receio ou o seu medo de falar ou a sua questão com o trabalho em grupo. Porque deve ser valorizado também suas impressões, aquilo que você pensa a respeito, aquilo que você entende a respeito. E ainda assim, fica com aquilo que você pensa, que você sente e vai no trabalho de constelação familiar, vai no encontro para você conhecer. Garanto para você que você não vai ser forçado. Pode ser que eu te provoque um pouquinho, bem de leves, te pergunte, bem de leves. Caso eu sentir que você está assim já no ponto para falar, você está preparado e só está pronto assim para se expressar e você tem algo que você precisa falar e você não está falando, então talvez eu fale para você. Mas vai ser só isso. E você não vai ser obrigado a nada, você não vai ser forçado a nada, você não vai precisar fazer aquilo que você não quer, aquilo que você não se sente à vontade. Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Participa no encontro para conhecer, participa no encontro para você ver exatamente como funciona, para você tirar suas próprias conclusões. Garanto que você vai gostar. Ficou com uma dúvida? Tem alguma pergunta ainda? Comenta aqui embaixo. Gostou do vídeo? Curte para a gente saber que você está acompanhando, está gostando desse conteúdo. Assina o canal se você ainda não assinou. Clica no sininho para você receber notificações sempre que a gente postar um novo vídeo. E eu quero deixar um grande abraço para você, um grande abraço para sua família. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!